Deus quer falar conosco. Proclamação e reflexão do Evangelho diário, extraído de João, capítulo 20, versículos 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam ficavam cerradas. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os não perdoarem, eles serão retidos." Palavra da salvação. Caríssimos meus amigos, refletindo este Santo Evangelho de hoje. Hoje, para a alegria de nós católicos, celebramos a Páscoa, uma data fundamental, uma data, vamos dizer assim, original da nossa igreja. Porque hoje a nossa igreja nasce oficialmente. Pentecostes, uma das celebrações mais importantes, porque forma-se a família de Deus através da comunidade eclesial da igreja. A palavra Pentecostes vem do latim e do grego, que significa o 50º dia depois da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo. Pente significa 50. A descida do Espírito Santo aos apóstolos, enviada por Deus através de Jesus Cristo. Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, com as portas toda fechada, cerrada, ninguém ali podia entrar, a não ser com a autorização dos discípulos. No entanto, mesmo com as portas fechadas, Jesus se coloca no meio dos discípulos e diz: "A paz esteja convosco." E acrescenta: "Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio." Neste momento, Jesus reforça o nosso batismo e quer que nós continuemos a sua missão evangelizadora. Dar continuidade a esse projeto maravilhoso de Deus. Hoje nós somos esses discípulos de Jesus. Nós somos incumbidos da responsabilidade, como batizados, a proclamar a palavra de Deus, a levar a boa nova nos 4 cantos do mundo.
Esta é a nossa missão de batizar. Batizar por batizar não vale nada. Nós temos que viver na prática esse nosso batismo. Nós recebemos a responsabilidade de ser missionários. Fazer o papel de agenciadores de almas para Deus, assim como os discípulos o fizeram. E outro fator interessante que acontece neste Santo Evangelho de hoje e que, com muita alegria, nós celebramos a descida do Espírito Santo sobre nós, sobre a humanidade, é também a instituição do sacramento da confissão. Quando no fim do Evangelho de hoje, Jesus diz: todos aqueles que perdoarem os pecados serão perdoados. Todos aqueles que não perdoares os pecados serão retidos. Neste momento, Jesus então institui o sacramento da confissão, ou seja, reconciliação com Deus e com os irmãos. Portanto, a confissão não é uma invenção da Igreja Católica, mas um sacramento instituído por Jesus Cristo. Sacramento significa a presença eficaz de Deus em nosso meio aqui na terra já. Nós precisamos confessar nossos pecados para Deus. E o padre é usado como ministro de Deus, como um instrumento nas mãos de Deus. Não é o padre que perdoa nossos pecados, mas Deus, que usa a boca do padre, que usa o padre como instrumentos para ministrar o sacramento da confissão. É o momento em que nós nos sentimos leve quando confessamos, porque o pecado pesa dentro da nossa alma, da nossa consciência, porque nós precisamos, volta e meia, fazer uma reconciliação com Deus e também com o nosso próximo. Aquela mágoa que nós temos dentro do nosso coração por alguém que nos ofendeu, por alguém que nos machucou, precisamos perdoar, porque não teremos, se assim não acontecer, não teremos uma confissão correta, certa e profunda. Porque a confissão vem nos deixar leve, nos libertar daquela mágoa que está dentro de nós e quando nós ofendemos também o nosso próximo. E quando desobedecemos o mandato de Jesus, quando desobedecemos os mandamentos de Jesus. Falando da confissão, remetendo-me aos sacramentos em geral, eu me lembro de uma passagem quando eu estava dando a minha catequese, já disse isso em alguma das minhas reflexões, mas vou repetir as coisas importantes, é bom a gente repetir. Um fato que aconteceu com o nosso saudoso Padre Luiz de Avarini, e ele ali, sutilmente, ele estava na porta da sala de catequese, onde eu estava dando a aula de catequese. Eu não sabia que o Padre Luiz estava ali. E exatamente nesse dia, eu explicava sobre os sacramentos instituídos por Jesus Cristo. E nessa oportunidade, eu estava ensinando errado para os meus catequizandos.
E o Padre Luiz ali, escondidinho na surdina, escutando o que eu dizia na porta da sala de catequese. E nessa oportunidade, explicando sobre os sacramentos, eu disse uma bobagem muito grande, dizendo que os sacramentos foram instituídos pela Igreja. Ah, meu Deus! Como eu aprendi com este Padre Luiz. Quando terminei a aula, rezamos a oração final, e os meus catequizandos foram tudo embora. Ele estava ali, para mim foi uma surpresa. Ele me abraçou e disse: filho, vou te ensinar uma coisa, e você não estava muito correto. Não leve a mal, filho. Isto é para enriquecer teu conhecimento. Saiba, nunca mais se diz isto, que os sacramentos foram instituídos pela Igreja. Não, filho. Os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Ele percebeu que eu fiquei vermelho, com vergonha, então ele disse: não precisa se envergonhar. Nós estamos sempre aprendendo. Nós morremos aprendendo. Um grande abraço para o Luiz, que está lá no céu. Ensinei muito, nos ensinou muito. Foi um grande mestre humano para nós aqui na Terra. Obrigado, Padre Luiz. Nunca mais eu repeti isto. Os sacramentos são instituídos por Jesus Cristo. Portanto, a confissão não é invenção da Igreja Católica. Isso é apenas um lembrete aos nossos irmãos evangélicos. Padre também tem pecados como nós. Talvez alguns padres tenham até mais pecado do que nós. O padre não perdoa os pecados de ninguém. É Jesus Cristo, é em nome das pessoas da Santíssima Trindade. É em nome do Deus Trino que o Padre absolve os pecados nossos. Ele não diz: eu perdoo os teus pecados, mas o Padre diz: eu perdoo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, viva o Espírito Santo, que o Espírito Santo esteja dentro do nosso coração, dentro do coração de cada um de vocês que estão me ouvindo, e mesmo aqueles que não estão me ouvindo, que o Espírito Santo dê todos os dons maravilhosos. Todos os dons vêm do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consequência do relacionamento amoroso entre o Pai e o Filho. A paz de Jesus Cristo esteja com você.